Olá, alunos. Vamos então começar o capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9, que trata de posições relativas. Bom, para a gente começar esse capítulo 9, a gente vai precisar relembrar aqui algumas coisas que a gente viu na aula anterior. Lembram que eu comecei na aula anterior que eu digo no capítulo anterior, né? Onde eu falava assim que dois pontos distintos determinam uma reta. Então, um exemplo aqui é este desenho que está aqui, esse gráfico que está aqui, dois pontos distintos, é o ponto F e o ponto G. Então, só é possível passar uma reta, que é essa que está indicada aqui. Essa reta poderia estar em outra posição, Então, aqui, por exemplo, nos pontos A e C, eu consigo passar essa outra reta aqui, que evidentemente está numa posição diferente desta outra aqui. Quando eu falo posição, é em relação aos eixos coordenados, Então, olha, observa que em relação ao eixo X, essa primeira reta está inclinada, digamos, inclinada para a direita. Então, ela está subindo, Já essa outra aqui, ela está inclinada para a esquerda, portanto, ela está descendo, Então, essa outra aqui, ela está exatamente, digamos, na bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Olha, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, esta reta, está passando pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Essa outra aqui, essa está na vertical, totalmente vertical, Ela está paralela ao eixo Y, passando aqui pelos pontos E e B. Já esta outra está na horizontal. A posição dela é horizontal, passando pelos pontos D e C. Tá certo? Bom, agora vocês lembram que cada reta ela tem uma equação correspondente, É justamente isso que a gente mais estuda em geometria analítica. Então, aquele primeiro exemplo que eu dei, da reta que passa pelos pontos F e G. Existe uma maneira de a gente calcular e tal e descobrir quais são as equações que podem definir esta reta aqui. Um exemplo seria essa, 0,5x mais 2, ou então 2y menos x menos 4 igual a 0. Isso evidentemente que não é chutado, Tem uma maneira, e vocês viram, a gente estudou isso, de como obter uma equação de uma reta, tá? Também vimos que toda reta, todas as retas que não são verticais, elas têm uma inclinação. Essa aqui, por exemplo, a inclinação é de 26,57 graus. A gente mede sempre em relação ao eixo X. Essa daqui é 26,57 graus. Eu até usei uma figura da outra vez, mostrando a inclinação de uma rampa, onde o cadeirante aqui está subindo. Quanto menor for a inclinação dessa rampa, melhor será para o cadeirante. Fica mais fácil dele subir, correto? Então isso é sempre medido através de um ângulo. Bom, o ângulo de inclinação é geralmente dado em graus. Então ele pode ser uma medida entre 0 e 90 graus, como é o caso dessa aqui, Ou pode ser que aconteça de o ângulo, olha, o ângulo sempre medido em relação ao eixo X, seja maior do que 90 graus, porém menor do que 180 graus. Então pode acontecer esses casos. Aqui a gente diz que é uma reta ascendente e aqui ela é uma reta descendente. A gente sabe disso por quê? Porque a gente sempre observa o gráfico sempre da esquerda para a direita. Se você imaginar aqui um carrinho caminhando da esquerda para a direita, ele vai chegar aqui, ele vai ter que subir a ladeira. Então é uma reta ascendente, crescente, Aqui, ao contrário, o carrinho vai estar aqui. Eu estou caminhando da esquerda para a direita. Então o carrinho só tem um jeito, ele não pode sair voando. Ele tem que ir descendo a ladeira. Então é uma reta descendente, tá? Bom, cada ângulo, como eu falei, também ele está associado a um coeficiente angular. Então, claro, todo ele tem um ângulo, mas esse ângulo, todo ângulo, ele tem uma tangente, Algumas tangentes são fáceis de memorizar porque são aqueles chamados ângulos notáveis. Neste caso aqui, por exemplo, a gente tem o ângulo de 30 graus. Ângulos de 30 graus você sabe, Você olha aí no seu cérebro,
cérebro e vê aquela tabela, né, de ângulos notáveis e vê que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, gente, dá aproximadamente 0,85, mais ou menos por aí, assim, né? Raiz de 3 dividido por 3. Então, assim, esse ângulo de 30 graus está associado a um coeficiente angular, que nada mais é do que a tangente do ângulo de 30 graus. Tá? Se fosse um ângulo de 135 graus, 135 graus não está na tabela de ângulos notáveis. Sim, não está. Mas toda vez que for maior do que 90, a gente calcula, né, considerando, olha, esse pedacinho que está faltando aqui. Né, é o suplemento do ângulo de 135 graus. É o quanto falta para ele chegar em 180 graus. Na verdade, faltam 45 graus. Né? Aí você vai lá na sua tabelinha de ângulos notáveis e vê que a tangente de 45 é 1. Mas como a gente está falando do ângulo de 135, é só acrescentar o sinal de menos. Então vai ficar menos 1. Né? Então se o ângulo for maior do que 90 graus, você calcula a tangente do suplemento, do que está faltando para chegar a 180 graus, e troca o sinal. Se era 1, passa a ser menos 1. Tá? E esse gráfico aqui, ele não tem inclinação nenhuma. Né? Ele nem está subindo nem descendo. Então a gente diz aqui que o coeficiente angular dele é 0, porque a tangente de 0 grau é 0, correto? Agora, é possível também, né, obter o coeficiente angular através de 2 pontos da reta. Digamos que você não sabe qual é esse ângulo aqui. Você não sabe. Né? Mas você sabe quais são as coordenadas desse ponto e quais são as coordenadas deste ponto. Tá? Então, a gente faz o seguinte: para calcular o coeficiente angular, a gente subtrai as coordenadas y, né, e divide pela subtração das coordenadas do ponto do x. Né? Então vai ser, a gente representa isso assim, ΔY sobre ΔX. Como assim, professor? YB menos YA fica em cima, no numerador. E XB menos XA fica embaixo aqui no denominador. Né? Então, YB menos YA a gente chama isso de ΔY. XB menos XA a gente chama isso de ΔX. Tá? Então, com isso a gente consegue também descobrir o coeficiente angular. Por exemplo, aqui nesses 3 exemplos, né, aqui eu tenho a letra A e a letra B, eu tenho ângulos. Na letra C, eu não tenho ângulo, eu tenho pontos. Né? Então, quando tem ângulo, tranquilo. É só você verificar qual é a tangente do ângulo correspondente. Se for um ângulo notável, beleza. Você já é automático, né? Está na tabela de ângulos notáveis. Por exemplo, a tangente de 45 é 1. Então, o coeficiente angular da primeira reta ali é 1. Agora, aqui é 120. 120 é mais do que 90, não está na tabela de ângulos notáveis. Então, a gente pega o que está faltando. O que está faltando aqui é o quanto falta para chegar no 180. Faltam 60. Aí você pega a tangente de 60 e coloca o sinal de menos. Tangente de 60 é raiz de 3. Com o sinal de menos vai ficar menos raiz de 3. Tá? Agora aqui não tem ângulo nenhum, então você vai pelas coordenadas do ponto. Né? Então vai ser ΔY, vai ser 4 menos 1, aqui, y de B menos y de A, dá 4 menos 1. E o ΔX vai ser 7 menos 3, que são a x de B menos x de A. O x de B é 7, o x de A é 3. Então 7 menos 3 vai dar 4. Resultado, o coeficiente angular desta reta aqui é 3 quartos, né? 3 quartos dá 0,75. Tá? Bom, você também deve estar lembrado que a equação, né, ela pode ter a reta ela pode ter várias equações diferentes. Quando ela está nesse formato aqui, ax mais by mais c igual a 0, a gente diz que é a equação geral da reta. Né? Mas ela também pode estar no formato reduzido, equação reduzida da reta, que é esse formato aqui, y de um lado e do outro lado mx mais n. Né? Lembra aqui aquela função de primeiro grau que determina a reta, etc. Né? Então, mx mais n significa o coeficiente angular m vezes x mais o coeficiente linear n, né? Que é onde a reta passa cortando
o eixo y, né? O terceiro tipo de equação da reta é a equação fundamental da reta, que a gente chama de forma ponto coeficiente angular. É muito útil essa daqui, quando as únicas informações que a gente tem a respeito da reta é um ponto, né, dado por umas coordenadas, né, e um coeficiente angular. Se a gente tiver apenas essas duas informações, a gente consegue aplicar aqui dentro desta equação fundamental e chegar, por exemplo, à equação reduzida, e da equação reduzida passar para a equação geral, conforme seja necessário, né? Agora, o que a gente não vai ver? Não veremos a equação segmentária, né? De fato, na prova, né, o último teste que vocês fizeram, não caiu a equação segmentária, nem a equação paramétrica, tá? Bom, só para a gente fechar aqui, vamos ver como se obtém a equação geral da reta. Será que você lembra? Está lembrando agora? Veja bem, a equação geral tem que ter esse formato aqui, né? A gente tem aqui esse gráfico com uma reta e dois pontos da reta, com suas respectivas coordenadas. Está aqui, né? O ponto A, menos 2 e 1, e o ponto B, que tem coordenadas 3 e 2. Então ele está pedindo para a gente determinar a equação geral da reta que passa por esses pontos. Você lembra como é que você fez da outra vez? Eu acho que você está lembrando agora, né? Você calculou aquele determinante famoso, né? Colocou o x e o y aqui, anotou aqui embaixo os pares ordenados, né? Menos 2 e 1, está aqui, menos 2 e 1. Anotou o 3 e o 2 aqui embaixo, completou esta coluna somente com o número 1 e calculou esse determinante, né? Ao calcular, simplificar, você encontrou então esta equação aqui, menos x mais 5y menos 7 igual a zero, que é uma equação da reta. Existem outras, né? Mas essa aqui é uma equação possível. Então, inclusive, só para lembrar, né, que inclusive calcular esse determinante e fazer com que ele fique igual a zero, e verificar que ele fica igual a zero, serve para a gente testar se três pontos estão alinhados, né? Não sei se vocês lembram disso. A gente vai escreve, né, as coordenadas dos três pontos, coloca o 1 e calcula o determinante. Se der zero, é porque os três pontos estão alinhados, né? Bom, e aqui, a mesma reta, né, o mesmo gráfico, só que agora ele está pedindo para a gente calcular a equação reduzida, né? Reduzida é a que tem esse formatozinho aqui menorzinho, né? Como é que a gente faz? Ora, não tem jeito, tem que passar lá pelo determinante, né? A gente calcula o determinante, encontra a equação geral, e a partir daqui, sim, é que a gente vai realizar as transformações necessárias para chegar na equação reduzida, né? Como é que a gente vai fazer isso? Passando tudo que não é y para o outro lado, né? O menos x passa como mais x, o menos 7 passa como mais 7, e isolando o y, né? Passando 5 para o outro lado, ou dividindo tudo por 5, que é a mesma coisa, né? Então, passando 5 para o outro lado, vai ficar x sobre 5 mais 7 sobre 5, tá? Então, esse primeiro aqui está nos indicando que o m, o coeficiente angular desta reta, é 1/5, 0,20, né? E o coeficiente linear é 7/5, tá? Então, observa que esta equação aqui está neste formato aqui reduzido, tá? E a equação fundamental da reta na forma ponto coeficiente angular, para a gente fechar esse exemplo, né? Então, digamos que você, como esse exercício aqui, você só tem, olha, ele está pedindo para a gente obter a equação geral, mas ele só deu um ponto, que é o 6 e 1, tá? E o coeficiente angular, que é 2/3. Então, é só você jogar nessa fórmulazinha aqui. Pode ver que cada equação, né, cada formato de equação, ela tem sua utilidade. Neste caso aqui, essa aqui é muito útil quando você está diante dessa situação. Você só tem um ponto e um coeficiente angular. É só jogar na fórmulazinha, né? Então, ó, y menos y0, o y0 significa esse número 1 aqui, né, o valor do y. Na fórmula está dizendo que é menos, então é porque é o sinal contrário, né? Então, ao invés de, vai ficar aqui y menos 1. Y menos y0 significa y menos 1.
O m da fórmula já foi dado, é 2/3. Então você vai escrever 2/3. E depois você vai escrever x menos x0. O x está aqui e o x0. x0, você olha aqui, vê que é 6. Então é o contrário dele, seria menos 6. X menos 6. Agora é só desenvolver. Né? Pega esse 3 que está dividindo, passa para lá multiplicando, vai dar 3 vezes y, vai dar 3y. 3 vezes 1 vai dar 3. Não é? E aqui multiplica a distributiva. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. Tá? Agora é só, né, passar tudo para o primeiro membro, multiplicar por menos 1, aquelas coisas todas. Então vai ficar assim, 2x menos 3y menos 9 igual a 0. Isso é a equação geral da reta que passa pelo ponto 6, 1 e tem esse coeficiente angular 2/3. Tá? Bom, só para fechar, você viu que até agora o que a gente fez foi só uma recapitulação do capítulo anterior. Né? Então, o que a gente viu aqui hoje foi isso, né? Equação geral da reta, equação reduzida da reta e a equação fundamental da reta obtida, né, quando a gente tem assim um ângulo, né, e um coeficiente angular. Também vimos como é que se calcula, né, o coeficiente angular a partir de 2 pontos apenas, né, fazendo ΔY dividido por ΔX. Tá certo? Então no próximo vídeo sim a gente vai ver a posição relativa entre retas.